Dias Toffoli volta atrás em decisão sobre relatórios sigilosos do antigo COAF. Reportagem de Afonso Marangoni. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogou nesta segunda-feira a decisão tomada por ele que exigia acesso a relatórios de inteligência financeira de 600 mil pessoas, físicas e jurídicas. No dia 25 de outubro, o magistrado solicitou que o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, disponibilizasse dados sigilosos dos últimos 3 anos. Toffoli voltou atrás, segundo ele, diante de informações satisfatórias prestadas pela UIF na última sexta-feira em atendimento a pedido da Corte. O órgão chegou a enviar ao presidente do STF uma chave de acesso ao sistema eletrônico para que o ministro pudesse consultar os relatórios. Mas na nova decisão de apenas uma página, Toffoli salientou que o Supremo não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência. O ministro alega que havia pedido as informações para subsidiar o julgamento do plenário da Corte sobre o compartilhamento de dados sigilosos por órgãos de inteligência que está marcado para esta quarta-feira. Além dos relatórios, Toffoli requereu todas as representações fiscais para fins penais feitas pela Receita Federal nos últimos 3 anos. Diferentemente da UIF, a Receita enviou cópias dos documentos que permanecem com o ministro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia recomendado que Toffoli suspendesse a ordem, mas ele negou o pedido e ainda determinou que novos dados fossem enviados pela UIF. Sobre o compartilhamento de informações de órgãos de controle sem prévia autorização judicial, Aras disse nesta segunda-feira estar preocupado com as consequências do julgamento. A manifestação de Aras foi em resposta a considerações feitas por Dias Toffoli, que é o relator da ação. No documento, o PGR informa que nos últimos 3 anos, em todos os estados, o Ministério Público Federal recebeu 972 relatórios de inteligência financeira enviados espontaneamente pelo antigo COAF. Aras destaca que, assim como as colaborações premiadas, os relatórios de inteligência financeira não constituem isoladamente meios de prova. O procurador-geral disse que nenhum agente público tem acesso amplo e irrestrito a dados de inteligência, sendo obrigatória a identificação da autoridade em cada consultoria. Em trecho da manifestação encaminhada a Toffoli, o PGR afirma que é tecnicamente impossível ao órgão realizar qualquer tipo de devassa em movimentações bancárias alheias. Augusto Aras afirmou que sequer a Unidade de Inteligência Financeira possui acesso a esse tipo de informações. Aras ainda disse que eventual julgamento restringindo o compartilhamento de dados de órgãos como o antigo COAF pode afetar a política econômica do Brasil, sobretudo nas relações externas. Para o PGR, a UIF atua no âmbito do dever do Estado de promover segurança nacional por meio do enfrentamento de crimes, como narcotráfico e lavagem de dinheiro. No plenário do Senado, nesta segunda-feira, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que a restrição ao compartilhamento de dados pode transformar o Brasil em um paraíso fiscal. O Procurador-Geral da República, Aras, declara a sua preocupação com a possibilidade de transformarem o Brasil num paraíso fiscal, já que estamos eliminando mecanismos fundamentais de fiscalização e controle, de investigação e combate à corrupção no nosso país. Querem transformar essa grande nação num paraíso fiscal? Que lástima! O Ministério Público Federal pede que os ministros do STF revertam a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu em julho deste ano todos os processos em que houve troca de informações fiscais e bancárias sem autorização judicial. Na ocasião, o presidente do Supremo atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, suspeito de ter se apropriado de parte dos salários dos servidores, prática conhecida como rachadinha, na época em que era deputado estadual. Olha, depois dessa decisão obscena do ministro, pior, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele só recuou da decisão porque apanhou mais do que tapete em dia de limpeza. Foi em razão das críticas da sociedade, de representantes de outras instituições, que ele recuou.
mas o estrago em termos institucional já estava feito. E foi uma decisão que contradisse a própria decisão que ele adotou lá atrás, que beneficiou o Flávio Bolsonaro, e que paralisou centenas de investigações que usavam dados do COAF e da Receita Federal. Então, a própria decisão dele para ter acesso aos dados financeiros bancários, melhor dizendo, de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, esse ato foi obsceno e contradisse aquela própria decisão que ele tinha tomado sob justificativa de proteger o sigilo fiscal. De qualquer forma, parabéns para quem teve a ideia de, em vez de mandar a documentação impressa ou por PDF, deu uma senha para obrigar o ministro ou alguém indicado por ele para acessar o sistema e assim acessar as informações. Porque por isso, a partir disso, quem acessasse deixaria um rastro. Felipe Moura Brasil, esse tapete no dia de limpeza, como diz o Bruno, hein? Gostei muito dessa expressão usada pelo meu compadre Bruno Garchagen aqui. Bom dia, Tiago, equipe, ouvintes, espectadores do Jornal da Manhã. O Toffoli, de fato, sentiu ali a pressão que fizeram todos aqueles que não têm rabo preso, por exemplo, com Flávio Bolsonaro, que estará envolvido no caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. O Toffoli está sendo poupado de críticas por muita gente que tem pavor de melindrá-lo, mas felizmente há muitas pessoas que levantaram a voz na sociedade para criticar essa medida autoritária, abusiva que ele tomou de solicitar, de determinar, na verdade, intimar o Banco Central, a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, a enviar para ele esses dados sigilosos sobre movimentações financeiras de 600 mil pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então foi pressionado, houve muita gente, parlamentares, ex-corregedora nacional de Justiça, outros ministros, provavelmente nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, sinalizaram que iriam erguer a sua voz contra ele. Há notícias de bastidor a respeito disso na imprensa hoje, então ele fez um recuo. E, como sempre, o Toffoli age sem transparência, mesmo no recuo, porque ele disse que deixa claro que esta corte... É sempre impressionante como o Toffoli se confunde com a própria corte, né? Então é um caso dele, ele intimou, ele quis aqueles dados e na hora de explicar ele fala, esta corte jamais acessou eletronicamente, jamais fez o registro, e eu dou os parabéns, como dei ontem aqui em Os Pingos nos Is, assim como o Bruno está fazendo agora, ao pessoal do antigo COAF, que exigiu que ele deixasse a digital caso fosse acessar esses dados sigilosos sobre 600 mil pessoas. A gente critica, eu critico há muitos anos, várias vezes, a Folha de São Paulo, por muitas vezes ter manchetes com ilações, às vezes acusatórias, sem provas suficientes, às vezes um ranço antidireita que contamina o noticiário. Não estou falando aqui dos artigos de opinião, mas é preciso reconhecer que deram uma notícia muito importante a respeito dessa determinação do Toffoli e, a partir daí, houve uma grande pressão enquanto alguns se omitiam para não melindrar o ministro do Supremo. Então, esse recuo foi importante, mas ainda ficaram certas dúvidas e desconfianças, porque ele começa assim, graças aos dados, as apresentações satisfatórias do Banco Central tornam sem efeito a decisão. Em que ponto isso foi fundamental para que ele recuasse? Quer dizer, como assim os dados eram satisfatórios e tornaram possível essa dispensa da decisão anterior do Dias Toffoli? É preciso esclarecer o que ele pretendia fazer com esses dados, porque fica a impressão e a desconfiança legítima da sociedade que, se chegasse tudo num malote, uma papelada grande, ele podia dar uma espiadinha, ou podia falar para os seus assessores de gabinete para dar uma espiadinha aí nas movimentações financeiras de 600 mil pessoas. Felizmente, reitero aqui muitas vezes os parabéns ao antigo COAF por essa medida, e amanhã, hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o que será decidido a respeito desse caso, porque também envolve outra decisão arbitrária do Toffoli. A partir do pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, ele usou aquele pedido para suspender investigações baseadas em dados do COAF, como a do Flávio, na Receita Federal e do Banco Central. Então, uma decisão muito importante
Tiago, é a segunda pauta mais importante da semana, porque a primeira é a final da Libertadores no sábado, Flamengo e River Plate. A gente vai acompanhar em todos os detalhes esse julgamento amanhã. E o que eu quero só deixar claro para finalizar é que mesmo que o STF diga que houve um abuso por parte de procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro ao solicitar alguma informação indevida que só poderia ser adquirida com base em autorização judicial, ainda assim não se pode cancelar, anular o caso inteiro, até porque há várias frentes de apuração. A apuração civil, que pode resultar em improbidade administrativa, há essa sobre peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então vamos ver como é que o Supremo vai modular isso, ou se vai simplesmente blindar todo mundo, porque o que a gente sabe é que houve sim movimentações bancárias atípicas dentro do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, principalmente na conta ali do Fabrício Queiroz, seu ex-assessor.